Olá, meninos, tudo bem com vocês? Mais um ano se inicia, nosso ano letivo de 2021. Sejam todos bem-vindos ao terceiro ano do ensino médio, finalizando aí o ensino médio, que coisa boa. E esse é o nosso primeiro roteiro aí do foco do Enem da disciplina de língua inglesa, certo? Percebam aí o roteiro, a data, que é do dia 10 de março até o dia 19 de março. Então, o prazo de entrega é até o 19 de março, ok? Let's go! Aí está o roteiro, certo? Onde eu irei explicar aí o que propõe essa primeira atividade para essa quinzena nesse roteiro. Aqui está, né? Vocês irão primeiro assistir o vídeo explicativo, que é este, né? Depois vocês vão fazer a leitura do texto abaixo, que é esse texto que eu vou explicar, e traduzir uma frase motivacional e responder a questão proposta. Esse é o texto, né, que vocês irão dar uma lida e também assistir o vídeo para que vocês possam entender melhor. Aqui nesse vídeo, aqui nesse texto, ele é sobre dicas. E como é, né? Existe uma grande curiosidade do aluno agora que está começando ao terceiro ano do ensino médio, saber como é realmente a prova do Enem de língua estrangeira. Então, aqui tem uma base, mais ou menos, o que cai na prova, como ela é, quantas questões tem, para que vocês possam observar e assim a gente começar os nossos estudos aí de preparação para o Enem, ok? Vamos lá. Bem, a prova de inglês de língua estrangeira do Enem é realizada no segundo dia e faz parte do caderno de linguagens, códigos e suas tecnologias. A premissa da aplicação destas 5 questões, ou seja, são 5 questões somente de língua estrangeira, tá? Né? Para quem escolher inglês serão 5, para quem escolher espanhol, a mesma coisa, né? 5 questões. Nessas 5 questões no exame, tem como premissa avaliar a capacidade de raciocínio dos candidatos em outro idioma, bem como a interpretação de texto e seus conhecimentos gerais. A prova de inglês do Enem é de complexidade relativamente baixa, então isso é muito importante. Então, ela não tem nada de complexo. Os textos são bem simples, certo? Dá para vocês desenvolverem o entendimento e a interpretação com as dicas ao longo deste ano. É importante o vocabulário que você já tem, caso seu vocabulário não seja tão extenso, você vai aplicar essas dicas que eu vai dar hoje para aumentar o seu vocabulário e assim facilitar aí na interpretação dos textos. São 5 questões que avaliam, acima de tudo, a capacidade de interpretação de textos dos estudantes, mas também busca observar a análise gramatical, a ortografia, que estes são capazes de fazer. Não raras vezes o exame cobra que o candidato tenha um conhecimento básico de semântica, função lexical, análise de texto literário e função da linguagem. É raro, tá? É mais realmente interpretação textual e com gêneros, bastante gêneros de texto, né? Charge, tira, um poema, uma música, é o que mais cai. É bastante comum que os enunciados das questões de inglês do Enem apresentem tirinhas e charges neste idioma e, novamente, deve entrar em ação a capacidade de interpretação do texto, tá? Tirinha, charge sempre cai, sempre vem, né? Além disso, poemas e música, como eu falei, também costumam cair na prova, nessas 5 questões. Portanto, para se dar bem e gabaritar as questões de inglês do Enem, o estudante deve ter contato com conteúdos deste idioma durante a preparação do exame, que é o que vocês viram ao longo dos seus estudos do 6º ano até o 2º ano do ensino médio, foi o que vocês viram, noções gramaticais, palavras, né, com as músicas que nós ouvimos e trabalhamos em sala de aula, tudo aquilo vai aumentando o vocabulário de vocês. Então, se um texto, uma música, vocês aprenderam ali 10, 15 palavras, seu vocabulário vai ampliando ao longo aí dos seus estudos. Isso é muito importante, certo?
Por isso que eu sempre falo para vocês, toda vez que for traduzir algo, as palavras descobertas ali tem que fixar em sua mente, para que elas fiquem para sempre, não só naquele momento. Então, toda aquela questão de memorização que eu já ensinei para vocês na sala é muito importante. Vai traduzir uma palavra, memoriza, deixa alguns segundos aí, repetindo a palavra em inglês, tá? Repetindo a palavra de inglês, example, play, né? Então, play é o quê? Jogar, brincar, tocar. Então, que você possa memorizar, fecha o olho, escreve em sua mente a palavra play, P-L-A-Y, significa jogar, brincar, tocar. Memoriza por alguns segundos. Então, se você fizer isso aí, essa palavra vai fixar em sua mente. Então, toda vez que você vê play em sua vida, aí, em qualquer texto em inglês, você vai saber o significado, porque sua mente guardou, tá? Então, só aumenta o vocabulário com essas atenções. Só traduzir por traduzir, realmente, você vai estar procurando toda vez as mesmas palavras e o seu vocabulário não aumenta, e aí dificulta aí na interpretação textual, certo? Então, que ao longo desses estudos, vocês possam, toda vez que for traduzir alguma coisa de inglês, ver as palavras que vocês não conheciam e fazer essa parte de memorização, que é muito importante para fixar na mente as palavras novas desconhecidas, para vocês ficarem conhecendo e assim aí não ter problema, ok? Portanto, para se dar bem e gabaritar as questões do Enem, o estudante deve ter contato com conteúdos neste idioma durante a preparação para o exame. Algumas dicas para se aproximar da língua e adquirir conhecimentos são: leia notícias em sites ingleses ou americanos, tá? Procura algum site inglês americano, vai vendo as notícias, vai vendo que você consegue traduzir. Quando não consegue, vai lá começa a pesquisar palavras novas, tá? É muito importante. Pratique o vocabulário com aplicativos como, por exemplo, o Duolingo, tá? É um aplicativo muito bom, o Duolingo. Quem puder aí baixar no seu telefone já vai praticando. Isso é muito importante, porque vai aumentando o vocabulário, tá bom? Duolingo, tá aí o nome do aplicativo, tenta baixar e já começar a estudar. Escute músicas em inglês, atente-se às letras. Isso aí a gente já viu muito, né? É o que eu trabalho muito em sala. Então, pega uma música em inglês que vocês gostem, vê a letra dela em inglês, vê a letra dela em português e vai fazendo comparativo e vai aumentando e vai aprendendo aí o significado para aumentar o vocabulário, tá bom? Assista séries e filmes legendados em inglês. Isso aumenta o vocabulário demais, vocês não têm noção. Assista as séries e filmes legendados em inglês, tá bom? Você coloca o áudio em português, mas a legenda você coloca em inglês e você vai fazendo comparativo. Se você repetir novamente, assistir novamente, fazendo o contrário, também vai ser interessante, tá? Também vai ser interessante, certo? Bem, leia livros curtos de autores ingleses ou americanos. Atente ao vocabulário. Lá na nossa escola chegou um acervo de livro de inglês, certo? Eu sei que nessa situação está complicado. Livros curtos, paragrafos curtos em inglês, bem legal para ler, tá bom? Para quem deseja, vai lá na escola e pega o livro e já faz os seus estudos em casa. Caso você não tenha como ir à escola, você procura aí, pesquisa aí no celular alguns textos em inglês, alguns poemas, alguma música e vai desenvolvendo. Esteja por dentro das principais notícias do mundo. Isso aí vocês precisam, como estudante de Enem, estar atento a todas as notícias, né? Para a redação e para todas as matérias, certo? Já que muitas vezes as questões são relacionadas ao noticiário atual. Então, você já fica por dentro. Até porque, gente, as questões, né, os enunciados são todos em português. Tem lá só o texto em inglês, mas os enunciados, o que vai perguntar, as alternativas são todas em português, que irá facilitar bastante. Resolva questões de provas realizadas nos anos anteriores. A estrutura acaba não se distanciando muito a cada edição do Enem. E esta pode ser um idioma
uma ótima maneira de se familiarizar com as perguntas, né? Uma boa ideia. O Enem do ano passado, retrasado, e vai resolvendo, certo? Mas a gente vai fazer isso ao longo aí dessa etapa de foco no Enem. Eu vou estar trazendo para vocês questões anteriores e vocês vão estar resolvendo aí, a gente vai tirando dúvidas e assim a gente vai fazendo um bom estudo para que vocês, quando pegar a prova de inglês do Enem, não se assustarem e já está totalmente familiarizado aí do jeito da estrutura da prova e facilitará bastante aí para responder. Outra dica para a prova de língua estrangeira do Enem. Por tratar-se somente de 5 questões, muitos estudantes acabam não levando tão a sério esta parte da prova de linguagem. No entanto, são 5 questões que podem futuramente representar uma grande diferença no resultado final do Enem. Portanto, é sim muito importante dedicar-se aos estudos do idioma escolhido e atentar-se às questões na hora de resolver a prova. Então, são só 5 questões, né? Então, que vocês possam fazer essas 5 realmente com muita firmeza, com muita convicção que vocês irão acertar, ok? Aí está a frase motivacional que eu trouxe para iniciar o nosso roteiro, o primeiro roteiro aí do nosso ano letivo de 2021, que tem como frase: Some people dream of success, while others wake up and work hard for it, tá? Tem tudo a ver aí, uma frase bem motivacional para vocês começarem aí com muita vontade de estudar, realmente de adquirir sucesso. E vocês vão traduzir essa citaçãozinha aí, essa frase, que vocês irão perceber que é justamente sobre isso. Vou repetir mais uma vez em inglês, tá bom? Repitam também comigo, para que vocês possam desenvolver a pronúncia aí. Some people dream of success, while others wake up and work hard for it. A pergunta é, depois que você traduzir, tá? Você tem que traduzir aí nas linhas, né? Que você vai fazer no seu caderno, tá? Por enquanto que o Google Sala de Aula ainda não está ativado, vocês fazem no caderno, tira a foto, manda para mim, tá bom? A tradução e a resposta da pergunta. A pergunta é, what are your plans for the achieving success? Então, respondam em português, don't have a problem, alright? Mas traduzam a frase e traduzam a pergunta para responder, ok? Bons estudos, já sabe, qualquer dúvida só é me chamar no privado que eu tirarei as dúvidas de vocês, alright? Bye bye, see you!